Você já se perguntou onde estão os filhos da Nakba? Eles não esqueceram. E o trauma vive no corpo, no sangue, na alma. Hoje nós vamos falar sobre o legado invisível da dor herdada. Eles carregam no corpo as cicatrizes de uma história que infelizmente ainda não acabou. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soraya Zayed Oficial. Eu trouxe relatos de pessoas que são descendentes dos refugiados de 1948 do Nakba. Como surgiu isso? Tá claro que vocês pediram para eu me aprofundar no Nakba. O Nakba é uma situação deplorável que aconteceu na nossa história, uma mancha na história. Infelizmente foi logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois de toda aquela catástrofe, que nós tivemos na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, nós passamos em 1948 pelo Nakba, que foi o êxito dos palestinos para fora da Palestina. Vídeos sobre o Nakba você tem dentro daqui do YouTube mesmo, porque o mais interessante é que você assista as imagens. Hoje o que me inspirou a fazer esse vídeo foi porque hoje nós estamos aqui no Egito numa sexta-feira e nós saímos, eu e meu marido, com os amigos, e dentro desse ciclo de amigos era um casal palestino. E a gente conversando, foi um dia agradabilíssimo. Eles dois nunca foram para a Palestina. Que interessante, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas como assim eles são palestinos e nunca foram para a Palestina? Então como que é palestino? Porque eles são descendentes diretos de palestinos sem mistura no sangue. Então o pai, a mãe, os avós, a família inteira é palestina, inclusive ela é palestina, o marido é palestino. Eles são descendentes de refugiados. São pessoas que sim, têm seu dinheiro, têm sua grana, vivem super bem, nem moram aqui no mundo árabe, moram na Europa, moram na França. E eles estavam contando pra gente na mesa, porque claro, né, gente, infelizmente, no mundo de hoje, eu não sei se aí no Brasil é assim, mas sempre acaba tendo o assunto do conflito lá do leste europeu, ou do conflito aqui do Oriente Médio, porque aqui no Egito nós somos diretamente afetados. E quando o assunto surgiu, claro, a gente começou a falar, e ali até então nós sabíamos que eles eram palestinos, mas ou jordanianos. Eu, na verdade, não sabia de onde eles eram. O meu marido, pelo sotaque, ali meio que falou para mim, eu acho que eles são palestinos, mas não sei que podem ser jordanianos. E ali eu fiquei quieta, falei, eu não vou perguntar. Quando a gente estava sentado conversando e entrou um assunto sobre os conflitos, é quando ela começa a falar. Ela falando que ela não sabia, que ela não sentiu na pele dela, mas que ela cresceu ouvindo as histórias dos avós. Aí aqui agora começam os relatos da parte psicológica. E o que essas pessoas levam dentro do sangue deles e dentro da memória do DNA. Agora vem o relato dela. Claro que o relato dela não é nada que quem já viu algum documentário a respeito de Nakba não tenha visto algumas dessas imagens. Mas ela conta que os avós dela, porque na verdade quem estava lá no Nakba mesmo, vivendo na pele, lembra os avós. Então ela começou a contar da trajetória que eles estavam em casa quando de repente entrou o exército, lá da Inglaterra com o exército de Israel e mandou todo mundo sair de casa. E disse também que eles não mediram esforços para poder botar essas pessoas para fora. E ela falou que isso daí é uma coisa que marcou muito os pais, porque os pais eram crianças, tanto um quanto o outro. Todos eles estavam lá na Palestina, como eu falei para você. E ela conta que isso foi uma coisa que marcou porque eles foram, no caso da família dela, eles foram até a Jordânia. Então quando eles chegaram na Jordânia, eles foram da região que eles estavam, que era ali perto da Cisjordânia, pelo que ela falou, era um estado perto, que ela falou o nome, mas eu não me lembro. E eles foram andando até a Jordânia. E aí quando chegava lá na fronteira, tinha toda uma revista, e nessa revista ela disse que os avós nunca, nem a mãe, nem os pais nunca deram detalhes de como era, mas ela falou que depois obviamente ela foi assistir filmes, documentários, escutar de outras pessoas, e aí ela foi ver como que era feita essa revista. Essa revista era da maior, assim, da forma mais humilhante possível e imaginável. Isso daí foi a história de muitos e muitas pessoas refugiadas daquela época de 1948
1948. E que isso que a família dela passou não era nada porque eles tinham dinheiro. Então eles, no caso, nas palavras dela, eles não sofreram tanta humilhação porque eles tinham um pouco mais de dinheiro. Eles não eram ricos, mas eles tinham um pouco mais de dinheiro. Agora, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas eram convidadas a sair, algumas saíam, outras não, outras simplesmente vendiam as terras, pegavam, tinha uma mansão, uma casa enorme, e aí viu que o negócio ia dar babado, faziam o que? Vendiam as terras. E ela fala que muitas dessas pessoas que vendiam as terras, né, lá na época de 1948, esses milionários palestinos, eles faziam o que? Eles negociavam. Então eles iriam para a Europa ou para os Estados Unidos, vendiam as terras, claro que sempre por um preço bem menor do que valia. E aí, obviamente, o governo de Israel comprava essas terras. E uma coisa que eu não sabia, depois ela falou, na hora eu não dei muita trela, mas aí eu fui pesquisar e eu vi que ela estava falando sério mesmo. E é certo o que ela está falando, que ela disse que quem comprou, por exemplo, Israel inteira, não é das pessoas ali, sabe? É do governo. Então o governo compra as terras e o governo faz os assentamentos, cria as escolas, as coisas. Vocês podem procurar isso na internet. E aí eles vão vendendo, arrendando. Essa parte eu não entendi, porque eu não consegui achar nenhum documentário em português. Inclusive, se vocês acharem, me explica, manda o link pra mim, que eu quero ver. Manda lá pelo Insta, tá? Inclusive tá aqui meu Insta pra você mandar por lá. Parece que é tipo assim, eu quero comprar terras em Israel. Então o governo, ele me vende, né? Mas a terra não é minha. E eu acho que é parecido com Dubai, porque Dubai, até onde eu sei, Dubai também, as terras não são suas, porque tem que ser nativo de Dubai, tem que nascer em Dubai. Então essa questão das terras eu não entendi, mas até aí não importa pra gente. O que importa aqui é que ela falou que esses milionários palestinos, eles vendiam ali por 1/3 do valor, porque eles negociavam o visto, outros benefícios no país onde eles estavam indo. Então os ricos, eles não sofreram com o Nakba. Agora, os pobres, ela falou que os pobres, eles andavam a pé de onde eles estavam, da região deles, até o outro lado para onde eles iam. Porque os ônibus, os transportes que eram disponibilizados tanto pela Palestina quanto pelo país que estava recebendo esses refugiados, eram muito precários naquela época e não cabia todo mundo. Então ia um em cima do outro. E aí é o que explica aquelas, né, que a gente fala, aquelas fotos e aquelas imagens chocantes da internet, que você vê os velhinhos andando com as trouxas na cabeça. Ela falou que aquilo ali foi assim mesmo. Que no caso da família dela, eles foram a pé até uma parte, né, no caso da mãe e do pai dela. Eles foram a pé até uma parte e depois eles pagaram um carro para poder levar eles até a Jordânia. No caso do marido dela, a família do marido dela conseguiu um transporte, eles não andaram, não sofreram e não passaram pela humilhação que a família dela passou na revista para entrar na Jordânia. E aí eu perguntei, né, eu falei, olha, eu contei, né, a gente tem um canal no YouTube, eu acabei de fazer um vídeo a respeito, e aí falei para ela sobre o assunto, né, que é um fato que infelizmente o país que recebeu os refugiados palestinos, eles tiveram um problema e acabou que as pessoas hoje em dia não querem. E aí ela estava me contando que ela disse que ela é palestina, então ela está ali no foco dela, no lugar dela de fala, né, como vocês falam no Brasil. Ela disse que sim, que infelizmente aconteceu isso, porque o que aconteceu? Quando isso tudo do Nakba aconteceu, as pessoas estavam muito revoltadas. O pessoal das milícias, o pessoal das gangues ali, militares, militantes, sei lá o que era, eles infiltravam nessas pessoas, que era estrategicamente mesmo. Eles infiltravam em uma parte para o Egito, uma parte para a Jordânia, uma parte para o Líbano, justamente para lá eles conseguirem apoio das pessoas locais que compartilhavam das mesmas ideias e ali fazer uma revolução para atacar e recuperar as terras que eles tinham perdido do país em questão, para eles atacarem ali onde seria a Palestina na época. Que existe uma diferença enorme dos israelitas para o sionismo, né? Isso a gente já sabe disso.
E ela disse que essa política de pegar as terras de quem está ali é dos sionistas, que na época muitas pessoas que estavam, que também estavam acabando de chegar ali nas terras da Palestina, que eles não concordavam, mas eles iam fazer o quê? Era ou eles aceitar aquilo e pegar as terras, ou eles ficarem sem terra e sem ter onde morar. E estava chegando na Palestina muitos judeus do mundo inteiro, porque eles, da Europa inteira, do mundo inteiro não, da Europa inteira, porque eles estavam saindo da Segunda Guerra Mundial e não tinha onde pôr essa gente toda. Aqui, gente, olha só, não é minha opinião, tá? Obviamente que eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas aqui não é a minha opinião que interessa. Aqui o que interessa é o que ela está contando, porque é o que ela sentiu da família dela, o que ela recebeu no DNA dela, na pele dela. E ela está falando que aqui é a disputa do mais forte com o mais fraco. Quem é o mais forte? Um monte de europeu branco do olho azul chegando da Europa, ali devastado da Segunda Guerra Mundial, porém apoiados por países europeus que estavam com uma dívida histórica com essas pessoas que estavam sofrendo muito, que não é uma, ela falou, sofreram, a gente sabe e a gente lamenta, o mundo inteiro lamenta, mas isso também não justificava eles agora fazerem pessoas, por serem árabes, de origens pobres, tirar esses pobres de suas casas e fazerem essas pessoas sofrerem também, sem essas pessoas terem feito absolutamente nada. Elas não foram culpadas pelo que aconteceu a esses europeus. Então aqui realmente, se você vai parar para pensar, faz todo sentido, né? Então é uma história muito profunda, a gente sabe disso, que a história é muito longe. E ela fala que é desde os primórdios, é desde do começo da Terra, do mundo. E ela fala que toda aquela região ali, aquele chão, ele tem, ela falou das profecias, do fundo religioso, que aquela região inteira onde está Israel e Palestina, ela falou que ali tem um peso horrível de carga, como é que ela falou? Eu não sei como fala em português o que ela disse, mas eu entendi, que eu também não fiquei interrompendo para falar, não entendi isso, porque ela falava metade em árabe, metade em inglês e soltava umas em francês, só que aqui no Egito quase ninguém fala francês, né? Então o inglês dela perfeito, e ela foi falando. Aí, pelo que eu entendi, é que ela quis dizer que ali tem muita carga de energia de karmas antigos, por ser uma terra muito antiga. Aí eu sei que eu entendi isso, por quê? Porque ela falou de Jesus. Ela falou, Jesus era palestino, olha o que fizeram com Jesus ali naquela terra, olha o que Jesus sofreu, olha quanto açoitaram Jesus, né? E ela não estava se referindo aos judeus de Jesus, não, ela estava se referindo ao que aconteceu no geral com a história de Jesus, que todo mundo sabe, que Jesus teve toda aquela penitência dele, aquele sofrimento, até ele chegar na cruz. E ela é cristã, uma coisa que eu também me surpreendi bastante, porque ela, palestina cristã. E aí eu perguntei, mas até mesmo com os cristãos, porque realmente, gente, isso aqui eu sei que é uma coisa com os palestinos, não é só com os muçulmanos, mas eu queria me certificar ouvindo dela que é uma cristã. E ela falou que não, que era interrompida as rezas, que às vezes a família, ela contando que a família dela, quando morava lá, os avós reclamavam que eles estavam na igreja, de repente tinha batida para revistar e para não sei o que, no meio da oração. Então ela fala que não tem respeito. Eu falei, não, mas sempre que eu vejo na internet os canais que falam sobre Israel, falam que eles respeitam todas as religiões, que eles deixam as pessoas rezar, fazer seus cultos, e que lá é um país laico. Ela falou, é um país laico para o mundo ver. Mas lá dentro, se você mora lá dentro, você não é turista, se você é árabe, você não tem o mesmo tratamento. É laico para quem é europeu, para quem é gringo, para quem vem de outras regiões, mas para quem é árabe, não consegue exercer a sua fé, nem cristã, nem muçulmana. Fiquei chocada, mas eu já imaginava que isso acontecia, porque eu já vi outros árabes relatando isso e alguns brasileiros que foram para lá e fazem vídeo na internet. Eu já vi alguns vídeos das pessoas reclamando que estavam, tinha um padre, eu vi uma vez um padre falando no Instagram, um padre falando que ele estava orando, fazendo uma oração,
E aí veio o exército falando que ele não podia orar ali. Ele estava no Muro das Lamentações fazendo uma oração, ele é um padre católico, e os caras vieram tirar ele, falou que não podia, que não era hora para fazer aquilo. Ela falou para mim que ela guarda dentro do coração dela muita dor, que ela sente quando ela vê, ela chora muito. E quando começou todo esse conflito, ela ficou desesperada. Ela falou, e eu nunca passei por nenhum por cento do que essas pessoas passam, porque eu nasci rica. Ela falou assim mesmo. Ela falou, eu nasci rica. Meu pai, graças a Deus, meu pai é um homem de negócios muito grande na Europa, então a gente tem negócio, a gente tem muito dinheiro. Mas ela falou assim, por exemplo, você veja, tiveram os refugiados que saíram com zero dinheiro e fizeram fortunas, como é o meu caso, o caso do meu pai, e o caso do pai do meu marido, e o caso, ela falou assim, você conhece a Huda Beauty? Eu falei, conheço, gente, a Huda Beauty, né, Huda Beauty, que é aquela de maquiagem. Ela falou, a família da Huda Beauty também é de refugiados. Eu falei, eu sei que a Huda Beauty, pai dela é palestino, porque eu já vi ela, eu acho, né, porque eu vi ela na época do começo do conflito, ela desesperada e chorando e falando o povo dela, não sei o que, e ela estava fazendo muita ajuda, que a gente viu até aqui no mundo árabe, falaram muito dela, que ela estava fazendo muita comoção nas redes sociais, né? E ela falou assim, existem vários, assim como existem os caras que foram para fazer problema, teve as pessoas que foram para fazer dinheiro, que foram agregar nos países para poder viver e nunca mais ter que passar pelo que eles passaram. E aí ela me conta que os que ficaram, que teve gente, claro que ficou, deu o seu jeito, ficou ou depois voltou, e essas pessoas sofreram o quê? Justamente aquelas pessoas que a gente falou, que não tem recurso, não tinha dinheiro, eram pessoas que não tinham muito o que fazer. E aí quando os países começaram a devolver eles para a Palestina de novo, o que aconteceu? Essas pessoas já estavam marcadas, como eu falei no vídeo passado, estavam sofridas. Então, o que essas pessoas têm dentro do coração? Ódio. Então, o que essas pessoas querem? Vingança. E qual é o propósito de vida dessas pessoas? Retomar as suas terras. E aí ela falou que é muito complicado você viver fora do seu país, você nunca ter ido no seu país e você ter toda a cultura, você fala o idioma, você come os alimentos, você sabe o folclore, você sabe toda a história da terra e você conhece tudo por foto. Aí eu falei, por que você nunca foi à Palestina? Ela falou, porque para um palestino ir até a Palestina não consegue. Eles pegam o passaporte, eles judiam, eles fazem um monte de problema, mesmo ela tendo dupla cidadania, ela tem passaporte francês. Então, mesmo assim, se eles veem que ela é nome e sobrenome árabe, ela passa por uma série de coisas que ela falou que ela não quer passar. Sem contar também que ela tem paura, né, de ir lá e de repente acontece um negócio bem complicado, como aconteceu, né, em 2020, 21, não lembro, agora quando começou esse conflito, aconteceu, se ela tivesse ido para conhecer, ela ia ficar presa lá dentro. Claro que ela ia sair porque ela tem dupla cidadania, porque ela tem grana, então ela ia sair, mas até ela sair, porque lembra, quem queria sair não conseguia, porque tinha que ter autorização lá de Israel, então é complicado. E ela falou que essas pessoas que nunca saíram de lá, que são filhos do Nakba mesmo, que são pessoas que vivem aquilo dia e noite, vivem sob pressão dia e noite. Ela falou que o exército lá, eles quando vem para a revista, eles dão coronhada, eles jogam a pessoa no chão, independente de ser homem ou de ser mulher. Então ela falou que a mídia mundial não mostra o que realmente acontece. E vou falar para você que aí apoia, que é contra, e fala, mas tem lá os terror, blá blá blá, e tem o jamais, não sei o quê. Gente, aqui não, ela não está falando de jamais, ela não é do jamais, entendeu? Ela nunca nem foi para lá, para a Palestina. Aqui a gente está falando de pessoas normais, como eu e você, donas de casa, mulheres casadas com seus esposos, que têm seus filhinhos, têm seus nenenzinhos, têm seus avós, entendeu? Famílias. Ela não está falando de gente doida, porque gente doida também tem. Lá no morro do Rio de Janeiro tem aqueles malucos que saem dando arrastão quando a polícia chega no morro, entendeu? Vocês devem saber disso, né? Quando tem dentro das favelas no Brasil, quando tem pipoca para tudo quanto é lado, é a favela inteira? Não é. É uma meia dúzia de doidos, mas eles dominam o morro, porque eles têm o quê? Armamento, entendeu? E é o que estoura na mídia. Aqui no Egito, o pessoal acha que as favelas, que não pode ir na favela. Para você ir na favela, você tem que comprar
lá a entrada, não sei o que, porque existem pessoas que vendem, né? Você fazer tour para ver as pessoas que moram na favela. Não sei se você sabe disso, mas existem tours para você ir na favela e é vendido assim mesmo. Vá conhecer a favela do Rio de Janeiro, você está com o carro blindado e você vê os moradores de lá. Uma coisa horrível, eu acho péssimo isso, entendeu? Só que as pessoas acham que tem que ir com o carro blindado porque todo mundo, de mamando a caducano, tem um negócio ali que papum, entendeu? Então não é assim que funciona. E infelizmente essas pessoas, elas não têm voz, porque sempre aparece quem faz problema. E não adianta você falar, ah, não é bem assim sim, não seja analfabeta, vá pesquisar. Entendeu? Teve tudo, conflito, tem os ruins, faz coisa ruim dos dois lados, entendeu? Esse negócio, povo escolhido, gente, não tem isso. Eu sou escolhida, você também, nós todos somos um povo escolhido de Deus. O que não era para ser escolhido, Deus tirou da face da terra, foi de onde Sodoma e Gomorra. Quando Deus não escolhe um povo, ele faz virar pedra de sal, entendeu? Nós todos somos povos escolhidos por Deus. Eu sou, você é, Deus escolheu a mim, a você. Entendeu? Então, por isso que a gente está aqui ainda. Então, não pode a gente generalizar dessa forma. Tem pessoas más dos dois lados e tem pessoas boas dos dois lados. Ninguém merece passar por coisas ruins, principalmente os pequeninos e os idosos e as mulheres que são indefesas, dos dois lados. Tá bom, meus amores? Então, se chegou até aqui, vamos dar aqui nossa mensagem de paz, hype esse canal de meu Deus, like, manda para os seus amigos e vamos engajar, tá bom?